Olá, irmão, irmã, que bênção, que privilégio para mim ministrar a palavra hoje na Tarde da Esperança, na IPI de Cornélio Procópio. Um abraço especial a toda essa igreja que todas as vezes que fui muito bem acolhido, muito amado. Deus abençoe pastor Alessandro, meu amigo, a Ana, as crianças cresceram, né? Deus abençoe todos em nome de Jesus e quero agradecer a Deus pela honra e privilégio de estar com vocês, tá bom? Minha oração é que Deus me use a falar com você hoje em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós vamos compartilhar a palavra do Senhor e hoje eu quero compartilhar um texto muito conhecido, que é o Salmo de número 126. O Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, e então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus pela palavra do Senhor que é viva, verdadeira, e que Deus fale conosco em nome de Jesus. Esse texto é o texto do aniversariante, né? A gente vai para o aniversário e aí geralmente falam um versículo para o aniversariante e geralmente é o aniversariante: ó, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Normalmente a gente sempre traz à memória grandes coisas o Senhor fez. Mas eu queria conversar com você que a vida não é fácil. E você sabe o que eu estou falando. A vida não é fácil. Que diga os profissionais liberais, os comerciantes nos dias de hoje, nesse tempo de pandemia que estamos passando. Que diga os profissionais da saúde que têm lidado de muito próximo a todo esse momento pesado e difícil que nós estamos lidando como Brasil. A vida não é simples, né? Geralmente a gente tem uma mala, geralmente a mala que carregamos da vida é pesada demais. Só que para quem tem Jesus nós sabemos que nós temos um Deus, nós temos um mestre, nós temos um Deus que é poderoso e que Ele nos ajuda a carregar a mala da vida. Nós temos alguém que nos ajuda e esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré. Você tem um companheiro no caminho e esse companheiro no caminho é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso companheiro. Ele está trabalhando e mesmo a vida não sendo fácil, Ele sempre tem nos guardado. Deixa eu falar algo para você. A vida não é fácil. Quem não já pensou em largar, em desistir, em chutar o balde, a expressão de quem lida com vaca, né? Quem nunca pensou? O texto que a gente leu hoje, o Salmo de número 126, o texto, talvez um dos textos que mais me identifico na Bíblia, e por isso eu vou ter tanta liberdade de expressar com você. Ninguém sabe ao certo quando esse texto foi escrito. Ninguém sabe ao certo. Você vai encontrar muita coisa, muito material, e cada um vai falar de um jeito. Um dos escritores que eu tenho muita propriedade de falar, ele diz que ele foi escrito no ano de 538, no ano do rei Ciro. Ciro era o rei da Pérsia, lá no final do segundo livro de Crônicas. E Ciro vai, nos últimos versículos, assinar um decreto liberando o povo que estava cativo para voltar para casa. Esse texto ele vai falar de 3 momentos da vida: do passado, do presente e do futuro. O passado, onde aquele povo que estava no cativeiro, você lembra a história, Israel pisou na bola, não poucas vezes Deus falou: Israel, conserta, povo meu, volte os olhos para mim. Não poucas vezes Deus veio para aquele povo e falou: olha, ande comigo, viva para mim, tenha o coração linkado a mim. E aquele povo que teve profetas, aquele povo que tinha um contato direto com Deus, porque Deus falava muito àquele povo virou as costas para Deus e por consequência eles foram levados cativos e durante 70 anos
eles ficaram ali presos, longe de casa. Você lembra do Salmo 137? Às margens do rio de Babilônia, assentávamos e chorávamos. Esse texto vai falar daquele momento tão difícil. Esse texto, quando fala do passado, está falando daquele momento difícil do cativeiro, onde quando o profeta Jeremias, que está no cativeiro, ele fala que as mães, por um momento muito difícil, aquelas mães choravam porque não tinham o que comer e eles tiveram que cozer os próprios filhos. E as mães pegaram os filhos e aquelas mesmas mães falaram: as mãos agora dóceis comem seus próprios filhos. Que situação! Babilônia, aí Deus levanta, e aí Deus intervém na história, levanta o exército medo-persa e destrói Babilônia, e aquele povo é liberto. Com efeito, Deus fez grandes coisas. Chegaram ali, e aí o texto, ele é lido, falado nesse momento, onde eles estão chegando, naquele momento em Israel. Só que quando eles chegam em Israel, está tudo destruído. Jeremias tinha falado, você lembra, lá 29, que Jeremias tinha orientado ao povo a multiplicar, ter filhos, a prosperar, plantar, crescer. E muitos daqueles judeus prosperaram e cresceram lá na Babilônia, e eles não voltaram. Voltaram um povo pobre, voltaram um povo que estava ali sofrido. E esse povo que está ali sofrido, eles olham para Israel, o povo, aquela terra que para eles era prometida, e eles estão lidando agora com um momento de reconstrução, um momento de ver o mundo destruído, a cidade destruída, tudo acabado. E aí é um momento de restauração. E o texto fala do presente. A oração aqui é: restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura a nossa cidade, restaura o nosso país, restaura o nosso povo, restaura a alegria. E aqui eles entendem que eles têm que trabalhar e trabalhar muito. E eu queria falar sobre isso, esse tempo de restauração. Acredito que é uma palavra direcionada para mim e para você, nesse tempo tão diferente. Não sei se você sabe, mas vivemos um tempo histórico. Com certeza nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, as próximas gerações vão contar e vão ouvir na história o que nós estamos passando agora. E o que eles vão ouvir sobre nós? E eu queria falar sobre isso aplicando o Salmo de número 126 na minha vida, na sua vida. E eu queria que você tivesse o coração aberto para receber de Deus uma porção das Escrituras. Queria que você decorasse comigo 5 verbos, 5 palavras: celebrar, orar, crer, trabalhar e ensinar. Decorou? Celebrar, orar, crer, trabalhar e ensinar. Primeira ideia que trago hoje pela noite para você, meu irmão, minha irmã: celebrar. Celebrar as vitórias que Deus nos deu. Celebrar que o nosso Deus, embora passemos por aquilo que estamos passando, não deixou de ser Deus. Celebrar que nós estamos vivos. Celebrar que Deus nos ama. Celebrar que mesmo passando por aquilo que estamos passando, Deus ainda continua fazendo milagres. Deus continua no controle. Deus continua nos dando graça e vida. O nosso Deus é poderoso e Ele é digno de celebração. O nosso Deus é digno de culto. O nosso Deus é digno de honra, de louvor. Celebrar, meu irmão, grava esse verbo, grava essa palavra. É tempo de celebrar. Celebre. Eu estou gravando esse culto aqui no templo da primeira IPI de Machado. E aqui nesse templo eu me lembro que um tempo atrás, isso possivelmente deva fazer 11 ou 12 anos, um dia eu estava aqui ministrando para as mulheres, na verdade para um grupo de terceira idade, que aqui na igreja chama Ministério Ebenezer, e no grupo de senhoras muito especial, onde elas se tratam como meninas. Interessante que não tinha nenhum homem, só as meninas, as senhoras de 80, 90, 70, 95 anos. E uma dessas irmãs, a líder, um dia nessa reunião falou assim: olha, eu quero compartilhar algo com todos vocês. E eu estava ali junto com as meninas,
E ela começou a falar: gente, eu tenho um exercício que faço todas as manhãs e eu queria ensinar para todas vocês. E o exercício era, ela falou: quando eu estou dormindo, eu acordo, eu faço esforço para não abrir os olhos. E aí, quando eu estou ali com os olhos fechados, de repente eu pego as minhas mãos deitado, eu fico de barriga para cima, eu estendo as mãos para o lado máximo que posso e volto. As mesmas mãos eu pego e vou para frente e volto. Eu respiro bem fundo. Se eu não sentir cheiro de flor, se eu não encostei em nenhum pedaço de madeira, é porque eu não estou dentro do caixão, é porque eu estou viva. Meu irmão, é tempo de celebrar, porque você está vivo. Pense hoje quantas pessoas da sua idade morreram. Pense hoje comigo quantas pessoas dariam tudo para estar no seu lugar. Quando você não celebra, você murmura. Quando você não agradece, quando a gratidão não toma conta da sua alma, você vai questionar, você vai brigar, você vai murmurar. Hoje eu quero falar para você que, independente daquilo que você esteja passando, celebre, traga à memória o hino antigo, conte as bênçãos, dizem quantas são recebidas das divinas mãos. Vem dizê-las todas de uma vez e você vai ficar surpreso por tudo que Deus já fez. Traga à memória o que Deus tem feito na sua vida. Você tem alimento, você tem sua casa, você tem sua família, você tem sua história, você está vivo. E porque você está vivo, é porque Deus te ama. Você está vivo é porque Deus não encerrou o propósito dele na sua história. Ele tem um plano na sua vida. Celebre o amor de Deus. Celebre a graça de Deus, celebre a sua salvação em Cristo, celebre, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, celebração. O Salmo 126 nos ensina a celebrar e entender que o nosso Deus é o Deus que nos chama para celebração, só que não para por aí não. O texto vai falar, a segunda palavra que a gente está tratando aqui é orar. Orar para que Deus opere grandes coisas. Ô meu irmão, eu acredito que é um tempo tão estratégico na nossa vida. Você que é de Jesus, está me ouvindo? Você que não é, uma oportunidade especial de você ser. Um tempo de orar, de conversar com Deus, de crer que Deus atende oração, de crer que Deus é o Deus que atende o clamor dos seus filhos, de crer que Deus é aquele que fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos maus caminhos, a palavra fala assim: eu ouvirei dos céus, eu perdoarei. Olha que coisa linda, gente. Deus perdoa pecados. A Bíblia fala: eu sararei essa terra. Deus continua sarando. Em nome de Jesus, Deus continua curando. É tempo de orar para que Deus abençoe. A palavra do texto aqui, o versículo de número 4 fala assim: restaura, Senhor. Quando fala a palavra Senhor, está falando em oração. Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Negueb, você sabe que era um deserto, mas uma vez por ano tem aquele fenômeno onde as águas vêm, e no deserto seco, do sol causticante, aquela água vem e há uma transformação e vira um pomar. Em nome de Jesus, é tempo de orar para que Deus coloque as mãos e faça uma mudança extraordinária na sua família, no seu coração, na nossa nação, no governo. Que Deus abençoe nosso planeta. Hoje nós temos mais de 100 estudos no planeta sobre as vacinas. Nós precisamos orar para Deus dar sabedoria aos cientistas. Nós precisamos orar para Deus visitar com cura os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, os pessoal de todos os hospitais do Brasil e do planeta. É tempo de orar e colocar o nosso coração diante do Senhor, porque quando o povo de Deus ora, o inferno treme. Quando a igreja ora, os céus se movem. Quando o povo de Deus ora, coisas extraordinárias acontecem. Eu quero te falar, é tempo de orar.
É tempo de orar, é tempo de buscar o Senhor como nunca antes. E eu quero falar para você: ore, 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 para que Deus opere o querer e o realizar que é sempre dele. Você lembra da história? Pedro estava preso, Herodes queria matá-lo, e aí a igreja parou para orar. A Bíblia diz que de forma súbita apareceu um anjo e o libertou. Todas as vezes na Bíblia, quando o povo de Deus para orar, coisas maravilhosas acontecem. É tempo de orar, é tempo de orar, é tempo de orar. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor. Talvez você não sei qual a área que você tem que colocar diante do Senhor, mas eu quero lhe dizer em nome de Jesus: ore, ore. Orar, ou melhor, celebrar, orar. Terceira palavra, crer. Crer que Deus continua sendo Deus. Crer que Deus é aquele que de todo o coração nos chama a crer que as circunstâncias mais difíceis podem ser revertidas, que Deus está olhando para Israel. Deus tem uma promessa, 70 anos no cativeiro, mas a promessa estava ali. Meu irmão, em nome de Jesus, creia. Deus não deixou de ser Deus no momento que nós estamos passando. Deus não deixou de estar no controle da nossa vida, da história, do mundo, do planeta, do Brasil, da sua cidade. Deus não deixou de ser Deus porque nós estamos nesse tempo. Creia, creia. O texto nos fala: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. O texto nos chama a crer. Creia, creia, creia. Deus vai mandar uma vacina, Deus vai mandar milagres, Deus vai curar pessoas, Deus vai abençoar a sua igreja, a igreja vai voltar melhor que antes. Creia, Deus continua sendo Deus, Deus continua. Creia, meu irmão. Nós pregamos essa semana ainda, falando do Salmo de número 78, 22, que o povo de Deus deixou de crer. Marcos 16 nos fala que os discípulos, quando Jesus ressuscitou, e aí Jesus vai e ressuscita dos mortos, eles não estavam crendo, e Jesus chega para eles e repreende-lhes a falta de credulidade. Em nome de Jesus, tira da sua vida isso, volte a crer, tenha fé. Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo Deus da história. Vamos para outra palavra? Trabalhar, trabalhar. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Andando e chorando, não é parando, não é parando. Irmão, é tempo de trabalhar, porque eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso diz Romanos capítulo 8, que tudo. E eu acredito que é um tempo de trabalhar. Meu irmão, talvez é o tempo que Deus está permitindo para restaurar por completo áreas da sua vida, áreas do seu caráter, área da sua história. Talvez é o tempo que Deus está permitindo você trabalhar para restaurar seu casamento. Talvez é o tempo que Deus está permitindo para restaurar aquela capacidade divina de você voltar a sonhar. Talvez é o tempo, e eu quero te falar em nome de Jesus, quero ser porta-voz de Deus, que é o tempo de você trabalhar para que quando terminar essa pandemia, e todos os estudiosos têm falado, nós entramos de um jeito e vamos sair de outro. E se você é de Jesus, você pode sair dessa pandemia, sair desse tempo melhor do que você entrou. Por que não? Em nome de Jesus, trabalhe. É tempo de ler. Vai ler um livro, vai estudar, vai crescer, meu irmão. Faça um curso, vai crescer. Hoje você tem tempo. Você reclamava tanto, não tem tempo disso, daquilo. Hoje é tempo de você trabalhar. Eu gosto muito do texto de Josué, que Josué fala assim: olha, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E eu quero pegar esse texto e aplicá-lo de uma forma diferente. Não na santificação de tirar pecado, creio nisso também, mas na santificação no processo de crescimento, santificação no processo de maturidade.
Santificação como preparação para algo grande que Deus vai fazer na nossa vida. Meu irmão, Deus te deu dons, Deus te deu um ministério. Por que não, quando voltar, você voltar com seu dom, trabalhado, ungido, cheio de graça, cheio de vida de Deus? Por que não, minha irmã, o seu trabalho, para aquele que não estão trabalhando, o seu estudo, você não voltar melhor que você era antes? Sabe por quê? Você é de Jesus. Por que não, em nome de Cristo Jesus, esse tempo, você parar de reclamar, e você trabalhar. O texto fala assim: quem sai andando e chorando na vida, na lida, onde nós choramos, nós lidamos com situações pesadas, mas nós podemos trabalhar sim, porque Deus nos deu a vida, a graça, a bênção de Deus. Vai treinar, vai amadurecer, vai ver coisas grandes, vai assistir coisas grandes. Para de ficar vendo só seriado. É bom, é legal, precisamos de lazer. Mas você sabe que eu estou falando de outro momento, de crescimento, de maturidade, de coisa boa na sua vida. Olha, vamos repetir: celebre as vitórias, ore por coisas grandes, creia que as piores circunstâncias podem ser transformadas por Deus. Trabalhe para uma colheita exponencial, Sabe por quê? Se você chegar diante de Deus e falar assim, lembre-se que a Bíblia foi escrita num ambiente agropastoril. Então as figuras da Bíblia são figuras da agropecuária. Então você chega para Deus e fala assim: Deus, eu quero uma colheita. Deus vai falar para você: me dá uma semeadura. Deus, eu quero uma grande colheita. Deus vai falar assim: me dá uma grande semeadura. Deus, eu quero uma colheita exponencial. Deus vai falar para você: meu filho, me dá uma semeadura exponencial. Em todas as áreas. Quer grandes coisas nas mãos do Senhor? Trabalhe. Vamos terminar? Ensinar. Celebre, celebrar, orar, crer, trabalhar e ensinar. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Glória a Deus, glória a Deus. As pessoas estão olhando para você. As pessoas estão olhando o seu testemunho, você sabe disso. As pessoas estão olhando como você lida com momentos difíceis na vida. Segundo os eruditos, esse texto é conhecido como um texto de romagem, ou também em outras bíblias, como texto de degraus. Os judeus tinham 3 festas que anualmente tinham que ir até Israel, até Jerusalém, no mínimo uma festa por ano. Mas os pais subiam os degraus, falando salmos, falando hinos com seus filhos. E esse era um dos textos bíblicos, ou melhor, um dos salmos, um dos hinos, onde os filhos decoravam com seus pais. Meu irmão, preste bem atenção, é tempo de ensinar. Ensinar que realmente vale a pena andar com Deus em toda e qualquer situação. É tempo de ensinar. As pessoas estão olhando para nós e estão vendo a nossa postura como cristão, estão olhando a nossa postura como servos de Deus. As pessoas estão olhando para a nossa vida e é tempo de ensinar. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, a nossa boca encheu de riso, a nossa língua de júbilo. As pessoas estavam olhando e dizendo, versículo de número 2, alguma coisa Deus tem feito na vida deles, porque parece que o Deus deles é maior que o nosso. E aí nós vamos responder: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ensinar nas escadas da vida, nas escadas do crescimento, que vale a pena andar e servir a Deus. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, eu queria que isso ficasse grudado na sua mente, grudado no seu coração. Celebração, oração, crer, trabalho e ensino. Amém? Recebe essa palavra, decore o Salmo 126, você vai ver que vale a pena. É porção das Escrituras que vale a pena, porção de vida, para a sua vida e para o seu coração. Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, nós afirmamos que tu és lindo e maravilhoso, Pai. Pai,
incendeia o coração do meu irmão, da minha irmã nessa noite. Deus traz aquele fogo que só o Senhor pode fazer, que a gente volte a crer que o Senhor continua vivo, que o Senhor continua Senhor da história, que Jesus Cristo, dono da vida, Senhor dos senhores, está no controle de todas as coisas. Pai, na caminhada de todos nós, abençoe a casa de cada um dos meus irmãos que está participando conosco, aquele que está nos ouvindo no carro, aquele que está nos ouvindo pelo computador, aonde estiver, Deus, põe da tua mão e da tua bênção, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.